Tema da mensagem de hoje: enxergando com os olhos de Deus. Enxergando com os olhos de Deus. Nós vamos ler aqui esse texto que falei para vocês, que está em 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 15, diz o seguinte: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Você já viu que o tema da mensagem, nós falamos dela outro dia, enxergando com os olhos de Deus. Mas eu deixei claro que era a primeira parte da mensagem, essa, portanto, é a segunda parte. E eu falei sobre esta mensagem no dia 25/2, mensagem que está lá no YouTube, depois se você quiser ouvir. Nós falamos sobre enxergar com os olhos de Deus na esfera natural. Naquele dia nós falamos sobre a esfera natural, a primeira parte da mensagem. E ali naquela ocasião, Deus me levou a falar um pouquinho sobre a história de Sara, Abraão e Agar. Você que estava aqui se lembra, quem não estava aqui depois pode procurar a mensagem. Mas só para contextualizar, Deus colocou para nós naquele dia sobre alguns pontos. E enxergar com os olhos de Deus, naquele dia, Deus falou conosco que iria mostrar para nós que Deus cuida de tudo. O primeiro ponto que Deus falou conosco aquele dia: nos nossos olhos naturais, Sara se esqueceu que Deus cuidaria de tudo. Sara havia recebido a promessa juntamente com seu marido Abraão, de que Deus iria dar filhos e uma descendência muito numerosa. Mas o tempo foi passando e Sara criou uma estratégia dela, humana. E com os olhos naturais ela deixou de enxergar que Deus cuidaria de tudo. E ela foi dar o quê? A serva dela, Agar, para que o Abraão tivesse um filho. Ela se esqueceu. Mas quando eu enxergo com os olhos de Deus, eu também enxergo o meu lugar. E aí a gente analisou que Agar começou a tirar sarro de Sara. Começou a atormentar Sara porque ela era infértil. E aí começou a pesar na mente dela e acabou tendo que fugir da sua senhora e foi para lá no deserto. Foi lá chorar. Lá Deus enviou um anjo e falou: volta, se submete à sua senhora. Ou seja, você estava agindo errado, volta para lá. E aí a visão, enxergar naturalmente com os olhos de Deus, me leva a enxergar onde é o meu lugar, saber como é que eu devo proceder, onde eu devo agir, onde eu devo esperar. E também Deus mostrou que quando eu enxergo com os olhos dele, na visão natural, eu sei que ele traz a provisão. Que foi na segunda vez que Agar saiu, porque aí ela tinha sido expulsa realmente. Ela foi expulsa, Abraão deu um pouquinho de comida para ela, um pouquinho de água e foi embora. Lá no meio do deserto a água acabou, ela abandonou o menino, que nessa época já estava com cerca de 16, 17 anos. E o menino começou a chorar lá, a hora que acabou a água, e Agar foi embora desesperada, não enxergou a providência de Deus. E aí a Bíblia diz que o anjo apareceu novamente e falou: Deus ouviu o choro de quem? Do menino. Não era mais o choro dela, porque pela segunda vez ela estava pisando na bola. Deus ouviu o choro do menino e ele falou que vai cuidar de tudo. E aí Deus abriu os olhos dela e ela viu que tinha uma fonte de água ali. Olha só como são as coisas. O olhar natural dela estava tão cauterizado que ela não estava enxergando que tinha uma fonte ali perto. E ela pôde ver a fonte, alimentou o menino com água, né? E aí a Bíblia diz que o menino cresceu, casou e foi próspero. Então Deus falou nessa esfera e hoje ele vai falar numa segunda esfera, que não é... Se eu falei do natural, você pensa, vai falar da esfera espiritual. Não, nós vamos falar sobre enxergar com os olhos de Deus na esfera sobrenatural. E se você conhece um pouquinho da língua portuguesa, você está vendo que o que está sobre o natural está um degrauzinho acima do natural. A visão sobrenatural é aquela que me faz enxergar algumas coisas que estão além da minha visão natural. Mas ainda não é a visão espiritual, que um dia, se Deus permitir, a gente vai falar sobre ela. Se Deus permitir, quem sabe domingo, quem sabe numa outra quarta-feira. Mas hoje nós vamos analisar essa segunda parte da mensagem que fala sobre a visão sobrenatural. É muito importante a gente entender que nós somos dotados de sentidos. As mulheres têm um a mais do que os homens, né? Mas tá bom. Mas a gente tem os nossos sentidos e o inimigo,
ele trabalha para tentar deturpar nossa mente através dos sentidos. Por isso que é importante nós enxergarmos com os olhos de Deus, nós trazermos mais perto do original. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós temos que de novo treinar nosso corpo a atuar como ele projetou. Mas Satanás tem investido na humanidade para fazer essa visão se quebrar. E isso acontece também na audição, de diversas formas. Naquilo que você fala, a hora que Vê já falou, Tiago fala que é muito importante nós dominarmos a língua, então é muito importante, já tenho ensinado aqui para você, muitas vezes orar, colocar a mão sobre a sua mente, colocar a mão sobre os seus olhos, seus ouvidos, é onde Satanás tenta lançar dardos inflamados, lançar uma visão que, de repente, é até o natural do que você está vendo, mas você precisa enxergar várias coisas, e você, no sobrenatural, vai hoje aprender a ativar essa visão, e nós vamos sair daqui com essa visão aberta para isso. Você viu aqui que Eliseu teve um problema, talvez você não conheça o contexto da história. O rei da Síria, ele veio perseguir Israel, e ele começou a maquinar lá junto com os sábios ali dele, os conselheiros, e ele começou a traçar estratégias, e ali, no íntimo do palácio, ele traçou estratégias. Vamos colocar nosso exército em tal lugar, e nós vamos cercar e sitiar Israel. Só que Israel tinha um profeta muito abençoado, Eliseu, e ele falava para o rei de Israel: olha, o rei da Síria vai colocar a tropa em tal lugar, não passe por aquele lugar para não cair em emboscada. E a Bíblia diz que isso aconteceu várias vezes, a ponto do rei da Síria falar assim, chamou os sábios e falou assim, chamou os conselheiros: eu quero saber quem é de vocês que está nos traindo, porque todas as vezes que a gente traça uma estratégia, o rei deles lá de Israel consegue saber antes, e aí ele se defende, não passa naquele lugar. E aí um levantou e falou assim: nenhum de nós está traindo o Senhor, é que lá tem um profeta que é muito usado por Deus, e ele revela para o rei de lá, até o que o Senhor fala no íntimo do seu quarto. Olha como Eliseu era conhecido, a intimidade que ele tinha com Deus, a ponto do povo inimigo saber o poder que ele tinha. Ele revela para o rei de Israel até o que o Senhor fala no seu quarto, no mais secreto. Olha o poder que tinha um servo do Senhor, que estava totalmente ligado com Deus. E aí o rei da Síria fala: então fechou, me descobre onde é que ele está, que nós vamos lá sitiar ele, vamos acabar com ele, e aí está dominado, aí a gente vai fazer o que quiser. Só que a hora que ele envia os cavaleiros dele, o servo de Eliseu acorda pela manhã e olha e vê que estão sitiados. O povo estava só esperando clarear o dia, por isso que fala, ele acordou de manhã bem cedo, eles estavam só esperando clarear o dia para atacar Eliseu e matar, tirar a vida dele. O servo se desespera e fala: ai meu senhor, acabou para nós. Ele fala: calma. Eliseu fala: calma, mais numerosos são os que estão conosco. Eu acho que o servo olhou e falou: acho que o velhinho está caducando, não tem ninguém conosco, só nós dois. E aí ele pega e fala: Senhor, abre os olhos do meu servo, abre os olhos do moço. E aí a hora que ele enxerga, ele olha, isso é visão sobrenatural. A hora que ele olha para as colinas, ele vê os cavalos e os carros de fogo que estavam guardando a vida de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa. E você vê que é algo pontual. Então a visão sobrenatural é sobre algo pontual que temos que encarar, que de fato às vezes não tem mais saída. E nós vamos analisar algumas coisas aqui, você vai ver como é que ela funciona. E nós temos que treinar o nosso cérebro para enxergar além do alcance. E toda vez que eu falo isso, eu lembro de Thundercats. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Você não vai precisar da espada do Thundercats, fica tranquilo. Você vai exercitar o seu cérebro para enxergar. E todas as vezes que você precisar ter uma visão sobrenatural, o Espírito Santo vai te lembrar e vai te ajudar a enxergar da forma como precisa. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Então, irmãos, para a gente poder compreender o quanto isso tudo é importante, eu quero que você pare para pensar. Aquelas questões que têm assolado a sua vida nos últimos dias, quem sabe essa semana, no último mês, esse ano começou com você querendo alguma coisa e de repente já está em março, e tem alguma coisa que é uma situação que você está enfrentando, são desafios que estão pela frente. Eu quero saber como é que você está olhando para essas causas. Você tem que lembrar dessas causas aí agora e pensar: pastor, não está tendo saída. Pastor, estou dependendo da resposta de alguém. Pastor, é uma causa muito difícil. Eu entrei nessa peleja aí porque eu estou arriscando na minha fé, porque dificilmente vai acontecer, mas eu estou fazendo a minha parte. O intuito
de Eliseu era que o rapaz conseguisse ver com olhos sobrenaturais, e hoje nós vamos analisar aqui, Deus vai fazer a gente enxergar esse mesmo problema seu com os olhos sobrenaturais, você vai ver isso. Então, enxergar com os olhos de Deus destrói a força do medo, esse é o primeiro ponto que Deus vai falar conosco hoje. Enxergar com os olhos de Deus na atmosfera sobrenatural destrói a força do medo. Quando nós enxergamos com os olhos naturais, o medo vem e paralisa a gente. Aquele jovem ficou paralisado porque ele saiu e tudo que ele conseguia ver era o exército inimigo vindo atacar eles. Se tivesse só 10 pessoas, estava ruim para eles, porque era tudo pessoal de guerra, mas tinha um exército numeroso. Imagina o que os olhos dele viram e o como ele travou mesmo. O medo paralisou. E quantas vezes na nossa vida o medo já não paralisou em alguma coisa? Conta para mim. Quantas vezes o medo, alguma notícia veio e travou você? E eu me lembro, eu costumo dizer para vocês que meus 2 avós foram muito instrumento de Deus na minha vida. E me lembro da história de um deles que estava com um terreno comprado para abrir, ele tinha uma pequena mercearia, uma quitanda naquela época era falado, e ele tinha um terreno comprado para abrir um pequeno mercado, que naquela época era um grande mercado. Porque na cidade tinha muitas quitandas, tinha uma cooperativa de consumo que era algo muito grande, como se fosse os atacados que a gente tem hoje, tenda, essas coisas, né? Mas abrir um mercado num terreno como esse era algo grandioso. Eu acredito comigo que Deus já estava dando visão para ele, para tudo isso. Mas ele comprou o terreno e ele ouviu falar nessa ocasião que uma das cooperativas ia abrir pertinho do endereço onde ele tinha comprado um terreno. Isso era a história que ele contando para mim. Ele tinha dinheiro naquela época para comprar a perua Kombi, ele falava com muita alegria, né? Ele sustentava seus 13 filhos, e ele tinha dinheiro para comprar o carro que era naquela época, como se fosse uma van, um carro fechado desses, que o pessoal usa para transporte, como o Mercado Livre, por exemplo, usa como transporte. Ele tinha dinheiro para comprar 3 à vista, fora o terreno que ele já tinha comprado, ou seja, ele tinha todo o potencial para comprar. E eu pergunto para você, imagina como é que foi a história. Qual é o testemunho que o meu avô carregou? Quando ele descobriu que ia abrir uma cooperativa de consumo lá perto dele, o que você acha que ele fez? Pois é, o medo paralisou ele. Ele nunca chegou a montar. O terreno ficou lá, hoje é de propriedade do meu pai, da minha mãe, ficou parado, crescendo mato. Eu vi aquele terreno, muitas vezes fui capinar aquele terreno, fui quando tiveram que fazer, a prefeitura obrigou a fazer calçada, ficou parado. O medo paralisou o meu avô naquela ocasião. É bem verdade que todas as coisas cooperam para o bem. Mas eu acredito que, ao paralisar, Deus precisou entrar com uma outra ação para poder sustentar, cuidar deles. E meu avô, que era dado ao comércio, muito conhecido na cidade, muitas pessoas até hoje me encontram falando que conhecia, acabou tendo que aposentar trabalhando na produção de uma fábrica. E tinha todo um potencial pela frente. O medo nos paralisa. O medo nos paralisa em diversas questões. Quantas e quantas pessoas já sentiram em seu coração para continuar estudando, para ir fazer uma faculdade, mas ao receber alguma notícia que mudou um pouquinho, acabou travando, não conseguiu concluir, ou outros concluíram e foram, quem sabe, levados por Deus para exercer uma profissão que talvez seria o seu futuro, e você ficou travado por alguma notícia, alguma questão, um desemprego que causou medo, e é natural. Eu sou pai de família, eu sei exatamente como é, notícias que chegam, que os nossos olhos naturais veem, e a gente não consegue ver o sobrenatural, não conseguia, que a partir de hoje nós vamos todos ver o sobrenatural, amém? Porque o medo vai ser destruído agora, porque a gente vai aprender a ver além, porque quando a gente entende que nós temos um Deus que cuida de nós, o mesmo Deus que permitiu meu avô comprar aquele terreno, era o Deus que daria o sustento para ele, mesmo tendo ali uma cooperativa de consumo, uma grande cooperativa, ele conseguiria vender, porque cá entre nós, era diferente, naquela época tinha caderneta, tinha gente que fazia questão de ir lá comprar com o meu avô. E até hoje tem gente que está aqui, compra, às vezes no mercado, numa mercearia, mas não vai em grandes mercados aqui na rodovia. E assim vai. Tem gente que compra aqui na região, agora a gente já está se sentindo em casa na região. Tem gente que não compra no Moreira, mas compra no mercadinho de esquina. E tem vários motivos para isso. O Deus que permitiu o meu avô comprar aquele terreno, iria permitir ele crescer, continuar crescendo. Mas ele paralisou, e às vezes você viu alguma situação que ao longo do caminho te paralisou, você vai aprender que o medo será destruído, se você treinar a sua mente para olhar pelo sobrenatural.
Aquele menino, quando enxergou, a visão foi outra. O testemunho era outro. Quando a gente consegue enxergar Deus trazendo respostas para a gente, enxergando com um olhar sobrenatural alguns acontecimentos que tem dentro de nós, tudo isso aí que estava tentando nos parar vai perdendo a força, vai se esvaindo. Satanás, que estava se armando com um monte de coisa, falando agora, e dando risada daquele que estava com medo, começa a ser derrotado. Porque o próprio Deus faz questão, para aqueles que querem enxergar, Ele faz questão de mostrar um outro prisma, um outro ponto de vista. Esse é o nosso Deus, a especialidade dele, trazer um fortalecimento para aqueles que confiam nele. E o menino, não era a fé dele, mas ele experimentou isso aos pés do grande profeta, ele pôde ver. Imagina, a vida foi um divisor de águas, a vida do servo aqui, ela teve uma mudança total. Opa, agora eu enxergo além do que eu poderia enxergar. Agora eu sei porque o profeta é tão destemido para poder falar, para poder avançar, para poder ser servo de Deus. E aí isso muda a gente até mesmo, realmente, como servo de Deus, de saber que não tem causas perdidas. Situações que você tem apresentado, de repente, para pessoas ao seu redor, elas estão tendo resposta da parte do Senhor, porque você começa a ver Ele mostrar para você outros tipos de saída. Mas uma coisa é fato, mesmo quando Deus não mostrou nada ainda, se você tem no seu coração uma experiência de um olhar sobrenatural, ainda que sobre aquela nova situação você não tenha enxergado, Deus já te traz essa paz que excede o entendimento, e você fica esperando, olha, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, o Deus que me fez chegar até aqui é aquele que me guarda. Isso já é antecipar e trazer para a existência uma visão sobrenatural sobre uma questão, e aí de repente você vai orar e enxerga uma saída, você vai dormir e sonha com uma realidade diferente, e algo te impulsiona a ir para cima mais um dia, e para cima mais uma semana, e quando você vê as coisas encontram solução e a resposta chega. Eu fui recentemente visitar um amigo, e olha como é que a gente coloca Deus na visãozinha natural. Ele já tinha falado que ele queria mudar da casa dele por alguns problemas e precisava mudar. E eu fiquei um tempo sem vê-lo, 2, 3 meses depois eu chego lá, ele tinha comprado um terreno, ele todo feliz falando para mim que comprou um terreno. Só que enquanto ele me contava a história, Deus começou a trazer outra questão dentro do meu coração. E ele falando, eu comprei um terreno em tal lugar, foi uma bênção, e foi mesmo, foi. E aí eu vou começar a construir lá, mas eu estou um pouco preocupado. O cara vem contar com alegria, mas ele está com um ponto de interrogação na mente. O Espírito Santo falando comigo aqui, eu quietinho, só ouvindo. Porque coisa difícil é você ver a pessoa falando, e aí depois você tem que falar assim para ela, ó, o que Deus está falando é que não é bem assim. É como se eu estivesse jogando um balde de água fria em vocês. Você chega todo animado, Deus fala para ele que não é isso não. Não é fácil. E eu quieto. E aí ele falou, estou comprando lá, mas vai acontecer isso. E aí Deus foi me mostrando um cenário. Eu falei, você já pensou na distância? Então, tem essa questão da distância. Falei, você já pensou na infraestrutura? De saídas das ruas? Aquela região não comporta. Daqui a pouquinho você vai construir, você vai ter a sua casa lá, e você vai estar começando a transitar de lá para cá. E fica bem mais distante. Você vai ter mais gasto, tal. Poxa, era isso que eu estava na dúvida. Ó, Deus está te usando. Aí eu fui crescendo. Ah, está usando mesmo? Então beleza. Então era isso mesmo. Deus, que bom. E aí eu comecei a falar para ele, eu falei, meu irmão, com toda a liberdade que eu tenho, você me desculpa, mas você comprou aquele terreno porque era a realidade que você colocou Deus na gavetinha, na sua visão natural. Você perguntou para Deus se você poderia ousar comprar onde você queria? E aí eu falei para ele, por que é que você não pensou em comprar no outro condomínio? E aí quando eu falei o nome, na hora ele olhou para a esposa, era o condomínio que a esposa estava querendo. Quem é que soprou para mim? Foi o próprio Deus. Olha como é que a gente coloca Deus e o medo vai travando a gente. Ele quer muito mudar da casa dele, mas ele foi comprar onde estava dentro do alcance. Ali eu consigo pagar, sem olhar as demais coisas. E eu consegui ver a visão. Lógico que tem que ser a visão, né? Eu consegui ver ele dentro do carro dele, pegando o trânsito, tudo congestionado, ele triste. Depois de construir a casa do sonho, eu consegui ver ele com a família tristes, fazendo o trajeto que ele precisaria fazer todos os dias, 2, 3, 4, 7, 10 vezes por dia. Falei, meu irmão, está errado. Ele falou, Deus te usou e eu vou colocar isso aí à venda amanhã. Falou com a esposa dele, a hora que viu a conversa, ficou toda feliz. Glória a Deus, eu tinha falado para ele, pastor Rodrigo. E aí o medo estava travando ele, e Deus usou minha boca. De vez em quando Deus me usa, gente, vocês podem não acreditar.
Deus usou minha boca lá, e foi uma conversa muito abençoada, e foi várias coisas que nós conversamos, e essa foi, no outro dia estava lá o anúncio da venda do terreno dele, e que Deus abençoe para ele prosperar. Às vezes tem gente que está no nosso meio, tem medo de fazer aquela viagem dos sonhos. Pastor, eu vejo todo mundo fazendo, mas não é para mim, não dá. Eu tenho medo, porque vai que eu gasto, vai que eu chego lá, falo outra língua, e aí não sei o que, irmãos. Meu inglês, eu falo que o meu inglês é Neandertal. E eu vou passear para os lugares aí, vai que vai. Se tem alguém junto, vai. Se não tem, também vai. Nós arranhamos espanhol, mistura espanhol com francês e inglês. No final, nós faz mímica e conversa com todo mundo, e vai que vai, gente. E às vezes a gente está aqui, o medo não deixa a gente viver certas coisas. Então nós temos que fazer, porque a gente fica contido. E quando é uma questão da medicina? A medicina já desenganou, pastor. E tem gente falando, ó, a medicina já falou, tem que viver com isso aqui para o resto da vida. Tem que viver com essa dor para o resto da vida. Ó, isso aqui é que o médico já falou, pastor, não tem jeito. O medo está te travando, e você não toma. Falou, ótimo, leva para a presença do Senhor. Fala, pai, eu preciso ter a visão sobrenatural de tudo isso aqui. Ainda que eu tenha que viver o resto da vida com essa enfermidade, eu quero aprender a lidar com ela e viver da melhor forma possível. Isso aqui não vai me parar. O medo não vai me parar. A gente não canta? Por quê? Porque o meu Senhor comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, minha visão natural está vendo o mar. Tenho certeza que eu vou passar. Isso é visão sobrenatural. Opa, peraí, se Deus me guiou para chegar na frente do mar, não tem mais para onde ir. Foi Ele que me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que eu vou passar. Como é que é? Eu não sei. Isso é visão sobrenatural. É teu cérebro programado para enxergar como Ele me projetou. Se Deus me trouxe aqui, 2 e 2 é 4. Se Deus me trouxe aqui, eu vou atravessar para o outro lado. Mas só tem mar aqui. Eu não sei como é que vai ser, se vai parar uma lancha, se vai parar um jet ski, se eu vou andar sobre as águas, se o mar vai se abrir de novo. Deus falou que eu vou passar para o outro lado, e eu vou passar. Enxergar com os olhos de Deus é fazer o medo ser destruído. Então, se tem aqui aquela situação que eu falei para você, como é que você está vendo ela, já muda a sua ótica desde já e fala, Deus, então me mostra como é que eu tenho que enxergar. Se por acaso você pegou um atalho e saiu na frente do mar, dá tempo ainda, porque o nosso Deus faz a nossa visão sobrenatural enxergar um refúgio para voltar para o caminho original. Pode ter certeza, pela visão sobrenatural. Esse é o primeiro ponto que faz a gente travar, faz a gente bloquear. Mas eu quero instigar você a ir contra as questões que os olhos naturais estão falando. Um médico falou que eu estou lá. Mas de onde veio isso, meu irmão? Falou que depois do Covid, depois da dengue, todo mundo começou a ficar doente do nada, e agora eu tenho que conviver com isso. Não toma posse disso aí, não. Apresenta no mínimo para o Senhor, como Jesus nos ensinou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, essa enfermidade não faz parte. Paulo também pediu, o espinho na carne não saiu, lembra? Mas ele pediu, por várias vezes. E nós não podemos agora vai ser assim, só comigo. Todo mundo passeia, eu nunca vou poder. Todo mundo compra a casa do sonho, eu não posso. Todo mundo alugou a casa como queria, a minha tem que ser essa casinha. Não, meus irmãos. Vamos treinar nossa mente para olhar com um olhar sobrenatural. E chamar Deus para a conversa. Se por um momento você tiver que morar na casinha, tiver que esperar um pouquinho mais para viajar, vai ser um momento só necessário da parte do Senhor, porque daqui a pouquinho, pela sua oração, Ele vai te fazer entrar no eixo do lugar que precisa entrar, amém? Então, olhar com o olhar do Senhor, enxergar como Deus enxerga, vai destruir a força do medo. Segundo ponto, enxergar como os olhos de Deus traz estratégias extraordinárias. E aí eu quero ler aqui com você o que aconteceu depois do que nós citamos, que está no verso 18, segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 18, diz: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Olha só, Deus fez o que Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem a cidade que vocês estão procurando. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Você está entendendo aqui? Eliseu foi lá, pediu para Deus cegar o exército e falou: vocês estão no lugar errado, eu vou levar vocês no homem que vocês estão precisando, vem comigo. E foi guiando o exército, gente. Olha as coisas que a Bíblia nos apresenta, que eu e você podemos viver. Você tem que no mínimo crer que você pode também ter estratégias fora do comum, extraordinárias. E aí quando ele faz isso, ele leva eles, guiou eles até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor,
Abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou para Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar os prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem ao Senhor, ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Olha só que estratégia fora do comum, extraordinária. Extraordinário é o que está acima do que é ordinário. Ordinário a gente faz no nosso dia a dia. Ordinário a gente acorda cedo, vai lá, vai no trabalhinho, pica o ponto, volta, tal. Extraordinário é romper. E só tem estratégias extraordinárias aquele que enxerga com a visão de Deus. Aquele que enxerga o sobrenatural. Você já ouviu testemunhos de empresários que falam: cara, eu amanheci um dia, me veio uma ideia do nada. Alguns são do mundo. Alguns nunca estiveram numa igreja como nós estamos. E eles testemunham dessa forma. Aí eu te pergunto, por que é que às vezes a gente não está tendo ideias extraordinárias? Porque às vezes esses caras entenderam alguns princípios e estão participando do reino sem, só pegando o que é bom. Outro dia eu falei aqui, eu não preciso entender completamente como é que é a lei que me deixa de pé, aqui a lei da gravidade. Ainda que eu falo, não, isso aí não existe, é balela, como tem gente lá fora falando, não, esse negócio de andar com Deus é balela. Mas se o cara pular daqui, ele vai flutuar? Não, ele vai cair. Então, todos nós na face da terra estamos sujeitos à lei da gravidade. Tem muita lei que Deus instituiu para os filhos dele, que tem gente lá fora, que tem uma vida totalmente errada, mas ele aprendeu a viver e ele está desfrutando disso. Tem gente vendendo curso aí baseado na Bíblia, não cita nem a Bíblia, mas é princípio. Tem gente vivendo princípios, e estão contando sobre testemunhos extraordinários. Enxergar com os olhos de Deus traz estratégias extraordinárias. Eliseu fez os caras ficar cegos, guiou os caras, chegou lá no meio da cidade, faz com que eles abram os olhos. A hora que os caras abriram os olhos, era eles que estavam sitiados, estavam no meio do exército de Israel. Aí o rei estava pouco eufórico, não? Você viu aí que ele repete 2 vezes? Devo matá-los, meu senhor, devo matá-los? Tipo, beleza, está facinho para mim. Eliseu fala, não, serve bem eles e manda de volta para casa. Aí a Bíblia diz que os caras nunca mais vieram aterrorizar Israel. Olha as estratégias. Às vezes a gente está diante de problemas e a gente está travado e não tem ideia sobre o que fazer. E a gente precisa estar antenado no que Deus tem para mostrar. Hoje você está aqui antenado na presença do Senhor, você está alimentando sua visão sobrenatural. É por isso que é tão importante cada dia a gente estar na presença do Senhor, pegando um tijolinho de cada vez. O pastor Vitor falou, domingo ele contou, que a gente criou umas estratégias aqui, viemos tomar posse da palavra que foi proferida no sábado. Estava eu, ele, aí estamos aí ajudando as mulheres, estava aqui só ouvindo o que Deus estava trazendo de estratégia. No final ainda comemos salgado, um bolinho, poxa, estava mais um pouco, nós ganhava brinde também, né, pastor Vitor? Faltou só o brinde. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar ali, às vezes eu estou em casa, sabe o que eu estou fazendo? Estou ouvindo alguém, um podcast, estou ouvindo uma pregação, uma ministração. Tudo isso é treinar o meu cérebro para enxergar no sobrenatural. Por isso que Deus falou, medita na lei dia e noite, fica com ela, não te apartes da lei. Quando a gente se alimenta disso aqui, você não precisa ouvir alguém pregando, o próprio Espírito vai pregando para você, filho, tem grandes estratégias que eu posso fazer você viver. Conheço um testemunho de um casal que veio me contar que certa feita precisava comprar um lugar e eles chegaram lá e eles foram comprar a propriedade, era uma chácara, e eles não tinham todo o dinheiro. Conversaram, amaram o lugar e falou, olha, só que é o seguinte, nós não temos todo o dinheiro, o restante que nós vamos precisar pagar para o senhor, falando com o proprietário da chácara, nós vamos poder pagar parcelado ou daqui um prazo, vamos ver o que a gente consegue conversar. O senhorzinho falou, não, tudo bem, eu estou aberto a isso, não tem problema nenhum, mas quanto tempo vocês precisam? Olhou um para o outro e falou assim, a gente vai pagar em 1 ano, em 1 ano a gente paga tudo. Não, 1 ano é muita coisa, 1 ano é muito tempo, não dá para esperar 1 ano. Tá bom, foram embora triste, foram fazer o quê? Vamos buscar a visão sobrenatural, vamos conversar com o nosso pastor. Aí eles foram conversar com o pastor deles olhou tudo. Lembra que eu falei da conversa com o meu amigo? Eu imagino eles também contando e o pastor ligado no céu, né? Aí Deus deu estratégia para o pastor deles, ele falou assim, tá bom, amanhã vocês vão procurar eles e vocês vão falar que vocês vão pagar. Mas
Pagar, mas que jeito, pastor? Vocês vão falar que vocês vão pagar em 12 meses. Ou não, pastor, peraí, deixa eu começar de novo. Nós falamos para ele, não, eu já entendi. Vocês falaram que vão pagar em 1 ano. Estou aqui ligado em Deus, vocês vão chegar lá amanhã e vão falar que vão pagar em 12 meses. Vai lá falar com ele. Imagina, eu fiquei imaginando eles. Eu precisaria de uma semana para criar coragem e falar, caramba, que doideira. Mas se a gente está ligado em Deus, a gente já veio e fala, não, botei fé nesse negócio, igual meu amigo, não está certo, amanhã mesmo eu vou vender esse terreno, e vou falar com Deus e vou comprar lá naquele outro lugar que eu quero. E eles se encheram de coragem e foram lá falar com o senhorzinho. Nós vamos conversar com o senhor, nós gostamos tanto, nós não queremos abrir mão. Só que a gente continua sem o dinheiro para pagar. Mas a gente veio falar para o senhor que a gente vai pagar, nós vamos honrar, Deus vai ajudar a gente. Confia, pode ficar tranquilo. E a gente veio falar para o senhor que a gente vai pagar em 12 meses. O senhorzinho olhou para a velhinha dele e falou, em 12 meses? Acho que está bom, né, bem? 12 meses, está fechado o negócio. Eles são donos da propriedade hoje. Vocês acreditam nisso ou não? Estratégia sobrenatural. Você acha que o sobrenatural é Deus falar, começa agora a andar plantando bananeira. Esse resto de mês você vai andar só plantando bananeira. Estratégia sobrenatural é ouvir a voz do Senhor e ousar viver aquilo que Ele tem. 1 ano não é mais 12 meses, gente? Não é? Você acha que, na sua cabeça, você pensou, acho que o velhinho é ignorante, né? Nem sabia de nada, né? Olha como é que Deus perde a glória, hein? Oh, meu Deus. Deus deu estratégia. Vai lá, fala que vai pagar em 12 meses. Em 12 meses tá bom, né, velhinha? Tá bom, vamos vender para eles. Tem a propriedade até hoje. Estratégias que Deus traz que são extraordinárias. E enxergar com os olhos de Deus vai proporcionar isso para mim e para você. E lá no seu trabalho, lá para aquela questão da saúde, lá para aquelas questões onde o homem já deu a palavra, você vai ver estratégias extraordinárias, onde Deus vai te levar por um caminho e vai te conduzir, te sustentar nesse caminho. Só que para isso precisa ter certeza que é Ele que está falando. E é por isso que a gente precisa alimentar essa comunhão com o Pai, para viver o sobrenatural, para enxergar de forma sobrenatural. Então nós temos que estar muito ligados em tudo isso, para a gente poder viver e aproveitar tudo aquilo que Deus tem para nós. Paulo aos Coríntios disse na 2ª carta, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Muitas e muitas vezes o nosso olhar não vai enxergar saída. Muitas e muitas vezes o nosso olhar natural não está que nem o de Agar. Você está olhando e não tem fonte de água mesmo, não tem. Mas sobrenaturalmente nós vamos viver pela fé. E vamos enxergar Deus fazendo. Deus vai trazer, Deus vai mover, Deus vai fazer acontecer. O Pai nos chama para voltar para a origem, para a configuração de fábrica. De novo eu quero te dizer, Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. E Ele não está confinado às leis dessa terra. Ele age como Ele quer, Ele traz a resposta que Ele quiser. Ele movimenta como Ele deseja. Ele vai trazendo cura. E aí a natureza vai falar assim, o olhar natural. Mas por que o Deus que permitiu eu ficar doente vai entrar agora com uma cura sobrenatural? Porque Ele faz aquilo que Ele quer, Ele traz testemunhos para a sua vida, faz com que sua vida seja testemunho para outros. É isso que nós precisamos estar preparados para viver. O sobrenatural, para viver coisas maravilhosas. Porque Deus continua contando comigo e com você, para que nós sejamos testemunhas de que vale a pena se entregar para um Deus todo-poderoso. E pessoas vão olhar para nós e vão nos ver vivendo o sobrenatural. E vão falar, esse daqui não é o Joãozinho que cresceu comigo, fez lá a 4ª série? Esse daqui não é o Zezinho? Caramba, mas como ele está bem. E quando as pessoas forem se informar sobre o que tem movido a sua vida, elas vão saber que Deus é o Senhor da sua vida. E tem te feito viver coisas sobrenaturais. Amém? Fica de pé então para a gente orar para ir embora. Por favor.